Amiguinhos e amiguinhas, programa diferente, cafeína diferente. Sim, hoje. Muito Vamos diferente. falar sobre o que é mito, o que é verdade. Sim. Nos investimentos do mercado internacional. Ah, esse é um formato que eu gosto, porque teremos Samidana tirando as dúvidas. O professor, o instrutor, o homem que tem o carimbo de Harvard Business School vai responder perguntas a respeito desse tema que ele próprio já trouxe à baila, como diriam os antigos. E olha que assunto interessante. Por quê? Porque muitos são os gladiadores da internet que polemizam este tema, né? Há quem defenda a facilidade de se investir via BDRs, tem aqueles que levantam a bandeira de investir direto no exterior, e é disso que falaremos agora. Em outubro de 2020, foi liberado ao investidor comum o acesso aos BDRs, que são os recibos de ações. Antes, apenas os investidores qualificados, que são aqueles com mais de R$1 milhão investidos, poderiam acessar a modalidade diretamente na Bolsa Brasileira. Ou seja, sem precisar abrir uma conta do exterior ou mandar uma remessa para fora. No entanto, de lá para cá, tem quem defenda que seja mais lucrativo abrir uma conta lá e operar via corretora internacional. E tem quem defenda o fácil acesso que os BDRs proporcionam. Então, vamos responder. Vamos. O que é mito? O que é verdade neste falatório todo? No ringue! Poderíamos ter Bruce Buffer aqui convidado para este programa, mas barulho de ringue então, menino Zanotto. Para dar início do começo, vamos à primeira pergunta. É verdade ou é mito que os BDRs permitem que eu invista no mercado internacional sem precisar abrir uma conta no exterior? É verdade! Os BDRs, cuja sigla significa Brazilian Depositary Receipts, são recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas aqui na nossa querida B3. Esse é um jeito simples de investir no exterior em empresas como é o caso da Tesla, Coca-Cola, Apple, Amazon, Disney, Berkshire Hathaway, Saudi Aramco e toda empresa gringa que tem essa modalidade. Até o primeiro trimestre, a B3 tinha 827 BDRs listados. A maior parte dos Estados Unidos, 671 ativos. Depois, Reino Unido com 28 e Canadá 21. Os demais BDRs estão divididos entre países da América Latina, Europa e Ásia. Isso é muito mais do que a gente tem em ações brasileiras negociadas na B3. Mas quem investe diretamente lá fora, nos Estados Unidos, tem ao menos o triplo disso para escolher em cada bolsa americana. E essa é uma das vantagens de se investir diretamente no exterior. Exato. E existem dois tipos de BDRs. O primeiro chama-se patrocinado, onde a empresa estrangeira, como a Apple ou Google, quer que as ações delas sejam negociadas aqui no Brasil. Aí ela procura uma instituição depositária que quer ter a custódia dessas ações e vai oferecer para os investidores esses BDRs. Essas instituições depositárias são empresas que ficam aqui no Brasil e são responsáveis por fazer a emissão e o cancelamento dos BDRs junto à bolsa. Então você deposita não sei quantas ações. Para cada uma, você emite o BDR e existe essa equivalência. O outro tipo é o não patrocinado, quando a empresa estrangeira não participa da emissão do BDR. Nesse caso, é a instituição depositária que tem interesse em oferecer essas ações. Ela vai lá fora, abre uma conta em uma instituição custodiante para comprar as ações e oferece aqui no nosso mercado em forma de BDR. Mas fato é que, independente de ser patrocinado ou não, você não precisa abrir uma conta no exterior para fazer negociações de BDRs. Outro fato importante de falar é que os BDRs não embutem custos com câmbio, a exemplo do IOF cobrado na conversão da moeda para fazer transações para o exterior. Mas isso não significa que eles não sofram a oscilação do câmbio, que é refletida, obviamente, em seu rendimento. Então você compra ações da Coca-Cola, por exemplo. Então tá lá as ações custando $10. Certo. O preço é em reais aqui, mas reflete o dólar. Então, se antes $10 e o real estava $1 valendo R$4, a ação ia ser cotada aqui por 40. Certo. Se agora está 5, 50. Ou seja, se o dólar se valorizar, você ganha. Se o dólar desvalorizar frente ao real, você perde. Então você tem dois riscos. A oscilação da própria empresa, que acontece na moeda dela, nesse exemplo dólar, e
o risco cambial, que é justamente a oscilação do câmbio. Agora vamos para a segunda pergunta. Quando eu invisto em BDRs, eu me torno acionista da empresa, Samidana? Isso é um mito. Na verdade, você não se torna sócio da empresa estrangeira, como acontece quando você compra uma ação puro sangue aqui no Brasil, porque os BDRs representam um recibo de ação da empresa, mas não são a empresa em si. Na prática, você está comprando um título que é negociado aqui na Bolsa Brasileira e é cotado em reais. Além disso, as ações das empresas lá de fora não ficam custodiadas em seu nome, mas sim em nome da instituição depositária, que é quem emite o BDR. Agora, é claro que a instituição depositária sempre vai repassar para você todos os dividendos recebidos, caso a empresa que você invista pague, da mesma forma como acontece nos fundos de ações. Então, do ponto de vista do recebimento dos lucros, o efeito prático para o investidor de BDR é o mesmo de um acionista. Mas não passa disso. Já a nossa terceira pergunta, que é até comum, é se pagamos para mandar qualquer remessa de dinheiro para investir diretamente no exterior. E a resposta é sim. De fato, pagamos em média cerca de 1,7% do valor enviado para outro país, dependendo da corretora utilizada. Pode até ser 1,4% ou 1,8%, por exemplo. E esse custo não existe para quem investe em BDRs. Então, esse spread da operação, que tem finalidade de converter a moeda, deve entrar no cálculo antes de fazer o investimento. Nos BDRs é mais difícil identificar esse custo. E por que eu digo que é mais difícil? Por quê? Porque ele não está explícito, mas pode, tá no preço de alguma forma. Certo. Agora, será que é mito ou que é verdade que investindo diretamente no exterior a gente não paga imposto? Mito. O que acontece é que há uma isenção de imposto para vendas até R$35 mil em um mês que tenham tido com ganho de capital. Entra nesses 35 mil a soma de ações, REITs, ETFs e por aí vai. Não é o caso só de ações, por exemplo. Já um outro mito é de que os BDRs são tributados da mesma forma que as ações brasileiras. Não é bem assim, não. A verdade é que um recibo de ação não tem isenção de imposto de renda para um determinado valor de venda. Já nas ações, existe a isenção se você vender até R$20 mil por mês. Agora, será verdade que é cobrado imposto nos dividendos pagos nos BDRs, Doni? Sim, isso é verdade, Sammy Boy. Aliás, essa acaba sendo uma das desvantagens na modalidade, né? Os BDRs têm uma taxa sobre os dividendos caso a empresa venha pagar aos seus acionistas. Essa taxa é de 3% e é descontada pela B3. Então, o que acontece? A empresa internacional paga seu dividendo em dólar, isso já vem descontado direto na fonte, 30%, e quando esse valor chega no Brasil e é convertido em reais, você vai pagar 0,38% de IOF mais os 3% sobre os dividendos, o que não teria caso esse investidor estivesse aplicando direto no exterior. Aí você tem que fazer a conta e também o tipo de empresa, porque historicamente tem empresas que pagam muitos dividendos e aí o BDR pode ser mais desvantajoso e empresas que têm uma cultura de reinvestimento. Bem, entre as vantagens de se investir diretamente no exterior está o fato de ter mais ativos lá fora. Só nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York concentra mais de 3 mil empresas e a Nasdaq mais de 3.200. Já do lado contra é o fato de pagar taxa de remessa, além da taxa de corretagem em várias corretoras. Tem até algumas que não cobram corretagem dentro de um limite de operações no mês. Por exemplo, até 10 operações é gratuito. No caso de investir através dos BDRs, a gente tem como ponto positivo a comodidade de não ter que abrir conta lá fora ou declarar impostos com a preocupação de converter o câmbio na data da negociação. E por mais que a gente não tenha todos os acessos às ações negociadas no exterior, ainda assim, nós temos mais recebíveis de ações na B3 do que propriamente ações made in Brasil. Muito bem, Samidana, trouxemos aqui, portanto, um formato diferente do que habitualmente trazemos, né? Mito ou verdade. Eu queria saber se vocês gostaram, se a gente traz outros temas dentro de mitos versus verdades. Ou não. Ou não. Respondam aí e aproveite para se inscrever no Invest News, o nosso canal. Fechado? Giro de notícias.
A companhia aérea colombiana Viva iniciou suas operações no Brasil, sendo a primeira empresa no segmento ultra low cost a operar no país. A estreia foi marcada por um voo inaugural entre Medellín e São Paulo. Os destinos dos novos voos no Brasil serão Miami, Punta Cana, Cancún, Cidade do México, além de cidades de praias colombianas como Cartagena, Santa Marta e San Andrés. A estimativa dos executivos da companhia é de que os preços estejam cerca de R$1.000 abaixo do valor de companhias tradicionais em média. O Google lançou no Brasil, há 100 dias das eleições, o Relatório de Transparência de Publicidade Política. A ferramenta reúne informações em tempo real sobre todos os anúncios comprados no Google, YouTube e sites parceiros que mencionam partidos políticos, candidatos e atuais titulares em cargos. Será possível acessar ainda informações sobre as empresas ou pessoas físicas que compraram anúncios eleitorais, além do valor pago. E as ações do Inter estreiam na bolsa americana Nasdaq. Porém, a primeira reação foi negativa. Os papéis recuaram 12,5%. O momento é desafiador para o mercado americano, onde investidores precificam um cenário de recessão. O Inter abriu capital na B3 em 2018 e a migração para os Estados Unidos visa aumentar o acesso a capital para a expansão do banco. Notícias giradas. Cafeína encerrado e com isso partimos, fechamos a conta, partimos para o alto e avante, para o infinito e além. E o que mais, Doni? Só. Vai pra galera, como diria seu boneco. Tchau. Foi pra galera.